Se você já aposta há um tempinho, provavelmente já sabe que as casas de apostas têm um mecanismo muito simples para garantir seu lucro em qualquer modalidade esportiva, em qualquer mercado, que é o famoso juice. Nada mais é do que a margem de lucro que elas colocam nas odds para que a probabilidade total ultrapasse o 100%. Se você não sabe disso, não se preocupa que nesse vídeo a gente vai explicar rapidinho como que isso funciona. Mas qual que é a proposta desse vídeo? É a gente entender como a gente consegue tirar essa margem de lucro das odds e olhar para o que seria, vamos dizer assim, as odds reais, as odds justas de um determinado evento, até para poder depois confrontar se o nosso modelo de precificação tem valor ou não, se aquele mercado tem realmente valor ou não. Então vamos logo para a planilha de Excel, que eu vou trazer um exemplo real aí da final da Champions League Inter de Milão e PSG. Muito bem, aqui eu peguei um print da Bet365, que é uma casa bastante conhecida, não é a casa que tem as melhores odds ou as menores margens, mas a gente está falando aqui de uma competição bem conhecida, bem popular, então serve para a gente trazer esse exemplo. Então, como vocês podem ver aqui, o PSG está com uma odd de 2,20, 3,30 para o empate e 3,40. Então, vou fazer uma rápida introdução aqui para quem talvez não entenda ainda esse conceito. Aqui, eu só peguei essas odds e converti elas em probabilidade. Como vocês já sabem, é só a gente dividir 1 pela própria cotação, que a gente vai chegar aqui na probabilidade percentual de cada um desses resultados. Então, PSG com 45% para 46% de chance, Inter de Milão aí com um pouquinho menos de 30%, segundo as odds da Bet365. Só que quando a gente soma isso, a gente vê que a probabilidade total é de 105%. Como a gente sabe, não existe mais de 100% de chance de algo acontecer, né? Se isso, a gente está falando de um evento real, então não tem como ter mais de 100%. O ideal é que isso centralizasse em 100%. O que acontece aqui? O famoso juice, a margem de lucro, o VIG também é um outro termo bastante comum, para dizer qual que é a margem das casas. E aí, como a gente já sabe, né? Até o próprio exemplo mostra, quanto menor a odd, maior a probabilidade. Logo, quanto maior a probabilidade, menor a odd. O que significa isso na prática? As odds que são oferecidas nunca são as odds justas, são as odds que as casas estão disponibilizando já com a margem de lucro delas, né? Então, se a gente pudesse, por exemplo, apostar em todos os mercados, isso nunca contemplaria 100% das probabilidades, tá? Agora, qual que é a proposta de hoje? É eu mostrar para vocês como que a gente pode pegar isso aqui e extrair essa informação da margem de lucro, né? Como a gente pode encontrar o que seriam as odds justas de acordo com as casas de apostas, mas ignorando ali o juice, né? Realmente, o que as casas estão propondo. Infelizmente, não há uma forma da gente ter isso com 100% de certeza e exatidão, a menos que a gente tivesse trabalhado lá numa casa de aposta, etc e tal. Mas tem algumas formas que a gente pode remover o juice e trabalhar com as odds, que são, vamos dizer assim, as odds reais do evento, né? Dado o que as casas oferecem para a gente. Primeira forma que a gente tem, eu vou passar aqui por 4 métodos para vocês, tá? A primeira forma que a gente tem, eu vou até ficar aqui em cima para a gente não confundir muito, esses dois primeiros métodos, eles são quase que idênticos, tá? Só que em um a gente vai primeiro trabalhar em cima das odds e no outro a gente vai trabalhar em cima dos percentuais, tá? Mas como vocês podem ver, o resultado final é o mesmo. O que a gente vai fazer aqui? Basicamente, é a adição do juice, que é essa margem de lucro das casas, nesse exemplo, 5,17% nas próprias cotações. Então, o que a gente fez aqui, né? A primeira forma que a gente encontra é pegar a odd, o C8, que é a coluna, a linha que eu estou utilizando, é a odd no caso do PSG. E a gente vai multiplicar pelo próprio juice. Então, vou pôr 1 mais a taxa, que vai justamente ser esse 105,17%. E a gente vai somar, então, a odd que é oferecida, tá? Então, na verdade, o PSG tem uma chance real de 43% e não de 45%. O empate tem uma chance de 28% e não de 30%. E a Inter teria uma chance de pouquinho menos de 28% e não 29,40%. Totalizando aí, sim, os 100%. A gente está falando agora de um evento com chances reais de acontecer. Tá? Como vocês podem ver, as odds todas sobem, as probabilidades todas caem, porque a gente está justamente tirando a margem das casas e trabalhando aqui com uma hipótese do que seria essa odd justa com esse método. Também dá para fazer isso de forma proporcional à probabilidade, que nada mais é o quê? De ver quanto que esses 45,45%, que é a probabilidade da Inter, da odd das casas de apostas, equivale dentro desses 105. Então, basicamente, eu estou dividindo os 45 e 45 por 105,17. Depois eu vou fazer a mesma coisa com 30,30 pelos 105,17
e o 29,41 também. É uma forma proporcional, né? Quanto aquela odd vale na probabilidade total, e isso vai chegar aqui nos percentuais ajustados, colocando, obviamente, a proporção para o 100%, tá? Como vocês podem ver, esses dois métodos trazem o mesmo resultado. A gente só está aqui apresentando para vocês duas formas inversas de fazer. Uma a gente trabalha em cima da odd, na outra a gente trabalha em cima da probabilidade. Mas o resultado final é o mesmo, né? Que a gente vai simplesmente pegar o juice e vai diluir de forma proporcional às odds, né? Então a gente coloca aqui um pouquinho mais de peso nas cotações, no favoritismo, no que as casas estão entendendo, mas o resultado final é o mesmo. E aí vocês veem que tem aqui as odds que seriam as odds justas e reais desse confronto, tá? Existem também outras metodologias, tá? Eu não vou deixar esse vídeo muito longo, porque isso aqui é só mais do mesmo. Eu não sei se tem tanta utilidade prática assim no dia a dia, a não ser, claro, para você dar uma confrontada num CLV da vida, se o seu modelo realmente tem odd. Porque às vezes o seu modelo tem valor, mas tem valor quando a gente olha para as odds com margem. Quando você tira a margem, às vezes não tem exatamente aquele valor realmente dentro das proporções, enfim. Mas, enfim, existem outras formas da gente trabalhar. O segundo e o terceiro modelo vão fazer a mesma coisa, só que agora com outro método, tá? Então, primeiro eu vou trabalhar na probabilidade, depois eu posso trabalhar nas odds. No método 3, que eu trouxe aqui para vocês, a gente pode fazer a retirada simples do juice, sem muito segredo. O que a gente faz aqui? A gente pegou o juice e dividiu por 3, então eu tinha lá um 5,17 de juice, divide por 3, isso vai dar ali um e pouquinho, né? Mais ou menos, na média, um pouquinho menos de 2. E a gente vai subtrair do percentual original, que é esse percentual aqui, ó, dos 45 e 45 do PSG. Então, fazendo isso, a gente chega, então, nessa probabilidade de 43 e 73, e dá para repetir o processo para as três casas, né? Então, para os três mercados. Dividir aqui o juice, dá 1,72 para cada um dos mercados, e a gente subtrai de forma simples. Já adianto para vocês, esse com certeza não é o método utilizado pelas casas, tá? As casas fazem pesos diferentes, mas é uma forma. Se você só quer tirar o juice e distribuir ele de forma proporcional, você chegaria então nessas odds, tá? E por fim, a gente tem também o proporcional às odds, que nada mais é do que pegar essas odds, tá? E eu fiz aqui um exercício simples. Eu multipliquei por 3 a própria cotação, porque a gente vai trabalhar, a gente está falando de 3 mercados, né? Home, draw e away, ou mandante, empate e visitante. Então, a gente vai multiplicar por 3, e a gente vai dividir também por 3, que são os 3 mercados, só que a gente vai subtrair esse número 3 do próprio juice vezes a cotação, tá? É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, só que no caso anterior, só que agora aplicado diretamente na odd, tá? É um cálculo um pouquinho mais complexo, mas o resultado final, como vocês podem ver, é o mesmo, e a gente replica isso para as 3 possibilidades. De novo, vamos chegar aqui nos mesmos resultados percentuais. É só uma variação para vocês fazerem do jeito que vocês acharem mais simples e vocês vão ter esse mesmo resultado. O que vocês podem ver aqui? Conforme a gente vai trabalhando com métodos diferentes de extração do juice, primeiro, o objetivo é atingido, a gente chega em probabilidades que batem exatamente 100%, então a gente realmente elimina a margem. Como eu falei, não há uma certeza de qual que é o caminho a ser utilizado, então isso aqui é um exercício para a gente poder ter odds um pouco mais reais, né? Vocês podem ver, como eu falei, em todos os casos, a probabilidade diminui e a odd aumenta. Então, você trabalha com números mais reais dentro dos 100%, que é a probabilidade máxima de uma partida, tá? E, por fim, vocês vão perceber que conforme a gente vai expandindo as nossas metodologias, existem outros métodos mais complexos, que eu não vou trazer nesse vídeo para não deixar isso muito longo, enfim, porque é algo também muito pontual. Elas não batem 100% sempre, né? Aqui, por exemplo, nesses dois primeiros métodos, a gente teria odd 2,31, 3,47, 3,58. Isso é um pouquinho diferente do que o segundo método trouxe, que seria 2,29, 3,50, 3,61. De qualquer forma, não é uma diferença tão grande ou tão absurda a ponto de você dizer, caramba, os métodos se misturam muito. Então, fica muito próximo ali, você pode talvez usar duas metodologias diferentes e fazer uma média entre elas, enfim, existem várias formas de você poder trabalhar em relação a isso. Mas o objetivo aqui está cumprido, né? A gente conseguiu extrair a margem de lucro das casas e chegou em odds dentro das probabilidades reais, né, de 100%, chegando ali no que seriam as odds justas das casas de apostas, excluindo, lógico, a própria margem de lucro. Deu para entender? Como eu falei, esse é um exercício muito simples. E existem outros métodos muito mais completos e eficazes do que esses que eu trouxe para vocês. Eu trouxe exemplos bem simples, só para você que tem essa curiosidade, quer saber quais que são as odds reais, vamos dizer assim, das casas de apostas,
mas não quer também fazer uma puta fórmula, uma coisa muito complexa, tá? Se você se interessa por esse assunto e quer ir um pouco mais a fundo, não se preocupa que eu também vou te dar um caminho. Vou colocar aqui na página para vocês um artigo, esse artigo é em inglês, mas, cara, é para mim o melhor conteúdo da internet sobre retirada de juice de casa de apostas, para que a gente trabalhe com odds reais. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, porque esse artigo tem calculadoras automáticas, então se você quiser fazer, você consegue usar diretamente nele. Vou deixar o link aqui na descrição. E também tem toda a explicação teórica para caso você queira implementar algum desses modelos mais avançados na sua planilha, no seu Excel, enfim, no seu modelo. Ó, aqui está o artigo que eu prometi para vocês. Esse aqui é do site Winner Odds, é um site bem legal, recomendo fortemente que vocês deem uma explorada depois para conhecer, enfim. Eles não têm conteúdo em português, mas vocês podem trabalhar entre inglês e espanhol. Se você tem muita dificuldade com o inglês, talvez o espanhol seja mais prático para vocês entenderem, tá? Mas enfim, o artigo é bem legal, é bem extenso também. Tem aqui uma pequena explicação, enfim. Você consegue aqui fazer a conta simples, as calculadoras, tá? Mas o que eu acho bem legal, vou até usar o próprio menu, ele aqui tem uma parte de métodos que a gente pode utilizar para remover o juice das casas de aposta. Então, a gente tem aqui, primeiro, né, uma imagem, tudo, e tem a explicação de cada uma das metodologias, né? Então, aqui primeiro tem a margem igual, que a gente até utilizou em um dos nossos modelos, é um modelo bem simples, tá? Que basicamente é pegar a odd e multiplicar pela margem somada ao número 1. A gente fez isso na nossa planilha, então não tem muito segredo aqui, e é uma forma muito simples, né? Vocês podem ver, inclusive, que eles comentam aqui que as casas de apostas provavelmente não usam essa metodologia para calcular as probabilidades. Mas, para simplesmente ter ali uma extração de juice, dependendo do que você quer fazer, já funciona, tá? É só uma base bem simples. Mas tem outros métodos bem mais interessantes. Tem o proporcional às odds, isso aqui a gente também fez de certa forma. Tem esse método Shin, olha só como as fórmulas vão ficando cada vez mais complexas, né? Você tem que achar um valor de C aqui primeiro, para depois poder fazer ali a evolução. E tem uma breve explicação, mas realmente vai ficar bem mais complexo de fazer, né? Tem o odds ratio, também tem sempre a fórmula aqui para vocês usarem. E tem também o modelo logaritmo, né? Esse aqui é interessante, tá? Tem bastante gente que utiliza o modelo logaritmo para fazer a remoção das odds. E no final do artigo ali, ó, você tem também uma explicação da calculadora, essa própria calculadora que vocês colocam as odds, né, aqui. Vocês definem os resultados, porque tem basquete, tênis, são só 2 mercados, né, 1 e 2. Ou até no futebol, over e under, enfim, você pode ter 2 ou 3 mercados, você só informa isso também, e ele já calcula aqui, ó, não só a própria margem, mas também por todas as metodologias, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, essas 3 primeiras linhas são as odds, e aqui embaixo as probabilidades, que nada mais é do que um título odd, né? Eu costumo trabalhar em percentual, mas isso aqui é a mesma coisa. E aí vocês têm as odds para cada um desses modelos, né? O MPO, o Shin, o O e o logaritmo. Vejam que, na prática, a diferença entre essas metodologias é muito, muito, muito baixa, tá? Você está falando aqui de 2,12 para 2,1264, 2,1285, 2,1213, 30. No caso da zebra aqui, era uma 385 para 387, 387, 387, 387, né? É realmente coisa de casas decimais, tá? O que destoa um pouquinho, como eu já expliquei para vocês, é justamente aquele método da margem igualada, né? Que é a distribuição proporcional, porque as casas dificilmente utilizam. Então, esses outros 4 métodos, eles são mais interessantes e mais, vamos dizer assim, mais eficientes para essa metodologia. Mas, de novo, você quer algo fácil? Isso aqui já vai te atender muito bem. Tá? E aí vocês podem ver que, como existe uma variedade muito baixa, vocês podem pegar desses 4 métodos aqui o que é mais simples de você executar e aí mandar a bala, que vocês já vão ter as odds ali bem justas, sem juice, sem margem para poder trabalhar nas suas apostas. Só para fechar o nosso vídeo, vamos então ver qual que seriam as verdadeiras odds, né? As odds justas das casas de apostas para a final da Champions. Já preenchi aqui 2,20, 3,30, 3,40. Odds da Bet365, vamos calcular. Nossa margem aqui deu 5,17, igual eu mostrei para vocês na planilha. E a gente tem aqui, ó, tudo certinho, tanto da margem igualada, como eu mostrei para vocês, mas também as outras metodologias. Vejam que não tem muita diferença entre elas, é uma coisa de um tique para cá, 2 tiques para lá, não muda muito, mas a gente vai chegar em resultados relativamente próximos, né? A gente chegou em 2,31 e 2,29 lá, se eu não me engano, na planilha. Aqui a gente fica entre exatamente 2,29, né? Enfim. E no caso da Inter de Milão, era algo entre 3,58, 3,61. 3,58 é exatamente esse modelo mais simplificado
e 3,61 demais, e vejam que também já nos atende bem. Então, o que eu quero trazer para vocês, de novo, em resumo, tem várias metodologias, elas são cada vez mais complexas, como a gente não tem como saber quais casas de apostas utilizam, essas duas que eu trouxe na planilha, que são bem simples, elas já chegam muito próximo da média das metodologias, tá? Então, se você tem essa curiosidade, aqui já vai te atender muito bem. E aí, curtiu esse vídeo? Já sabia dessas metodologias? Já sabia como fazer para extrair a margem de lucro das casas? Essa é uma forma bem simples, né? Vocês podem usar, como vocês viram, as duas que eu apresentei na planilha, né? Ou seja, trabalhando nas odds, seja trabalhando nas probabilidades, vocês já vão conseguir extrair a margem de lucro e chegar num resultado bem próximo ali do que seriam as odds justas. Vale lembrar, por que eu trouxe esse vídeo aqui no canal? As casas de apostas, elas são, entre aspas, um organismo vivo, né? Não são só as casas que determinam as odds e ponto. Ali você vai ter vários apostadores, sindicatos, especialistas colocando dinheiro naquele mercado, e é óbvio que as casas vão reagindo, né, a isso, até chegar no que seria o preço justo. Então, quando a gente se deparar com odds em casas de apostas, provavelmente a gente tem algo meio que próximo do que seria a realidade daquele evento. Lógico, quanto mais perto do jogo, melhor, a gente tem mais informação. Mas aí, com base nisso, vocês conseguem utilizar essas ferramentas que eu apresentei para vocês. Se vocês preferirem a planilha, vou deixar link na descrição, mas eu recomendo que vocês utilizem o site. Esse site que eu mostrei para vocês é bem legal. Inclusive, deem uma olhada lá em outros conteúdos, porque vão ser bem ricos. E eu espero que você tenha curtido e que isso tenha te ajudado, né? Não sei se isso é importante para você, mas caso em algum momento você queira principalmente monitorar ali o seu CLV ou alguma coisa assim do seu modelo, pode ser bem interessante você usar não as odds de fechamento em si, mas sim as odds de fechamento sem juice, porque ali você tem realmente qual seria, vamos dizer assim, a probabilidade real de uma equipe vencer, ou daquela probabilidade daquela equipe, daquele resultado, né, que pode ser um empate também, dado a extração dessa margem de lucro.